Olá e bem-vindos a mais uma entrevista da JETV. A proposta do Orçamento do Estado para 2022 já deu entrada no Parlamento e, a propósito desta discussão, connosco temos hoje José António Vieira da Silva, ex-ministro do Trabalho e da Segurança Social. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Começava por lhe perguntar que avaliação global é que faz desta proposta de Orçamento do Estado. Eu julgo que esta proposta de Orçamento de Estado, tanto quanto eu a conheço, e ainda vamos ter um processo de debate na Assembleia, é uma proposta que é marcada basicamente por duas grandes preocupações. Uma, a de continuar uma trajetória que vem nos últimos anos, trajetória de recuperação e uma trajetória de modernização da economia portuguesa, recuperação face, particularmente à pandemia, aos efeitos da pandemia, que foram muito duros, e de modernização numa lógica de preparar a nossa economia, a nossa sociedade para uma maior capacidade de competir e de criar riqueza e desenvolvimento. E esse é um eixo, digamos, de alguma continuidade do esforço dos últimos anos. Mas é também um orçamento, obviamente, marcado pela incerteza profunda que nós estamos a viver, dada esta situação, que é uma situação que é desconhecida na maior parte da totalidade das gerações portuguesas. Nós vivemos num espaço muito curto, num espaço de menos de 3 anos, duas realidades que não são comparáveis com nada que tivéssemos conhecido. Uma pandemia brutal que afetou o mundo inteiro, a Europa, Portugal, com efeitos económicos, sociais, políticos, de toda a ordem. E depois uma situação que eu não chamaria, pelo menos ainda, de economia de guerra, mas de economia fortemente marcada pela guerra. Uma guerra na Europa, que é algo também, com estas características já não conhecíamos desde a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, não conhecíamos. São já muito escassas as gerações que viveram a situação. Portanto, acho que o orçamento é marcado por essas duas realidades. Portanto, criar as condições para que possamos prosseguir uma trajetória de recuperação e de modernização, mas com muita atenção e cautelosa face aos efeitos que são ainda profundamente incertos e em grande parte desconhecidos da guerra que estamos a viver. Mas há várias vozes que dizem que o orçamento, ao decalcar o orçamento que foi chumbado, não tem em conta esses efeitos do conflito em curso na Ucrânia. O que é que lhe parece? Não, eu julgo que se eu aqui segui com uma atenção possível à apresentação feita pelo Sr. Ministro das Finanças, julgo que isso foi muito enfatizado, estas duas realidades, a realidade da recuperação. Bom, o Governo e o partido que o apoia tinham assumido o compromisso de repor no orçamento que está agora a debate, a generalidade das medidas que tinham sido chumbadas na primeira proposta de orçamento. E acho que faz bem em fazê-lo. É um compromisso eleitoral que não podia fugir. Mas tem depois um conjunto de medidas de apoio à economia e a recuperação de uma lógica de melhoria das condições para enfrentar esta nova ameaça, que são, algumas delas, aliás, na sequência de medidas que tiveram em vigor durante o período da pandemia, o período mais forte da pandemia, e isso tem a ver com o efeito da guerra. Portanto, mesmo a própria revisão do cenário macroeconómico é uma revisão marcada pela existência da guerra. Não creio que... Agora, nós não conhecemos, ninguém conhece, ninguém é capaz de prever o que é que, até ao final do ano, serão os efeitos da invasão pela Rússia da Ucrânia. Não conhecemos ao nível das tensões inflacionistas, não conhecemos nos seus efeitos sobre riscos para o crescimento económico na Europa. Portanto, há estimativas, mas mesmo todas elas muito provisórias. Não sabemos o que é que acontecerá em matéria
das sanções, qual o efeito das sanções, se elas se irão aprofundar, nomeadamente, e esse é um ponto absolutamente crítico, se elas irão atingir um bloqueio das exportações da Rússia, praticamente para a Alemanha, mas também para outros países europeus, de gás natural e de petróleo, e tudo isso fará uma diferença muito grande. A propósito dessa incerteza e também face à necessidade de recuperar pós-pandemia, as confederações patronais dizem que este orçamento devia ser mais virado para a economia e menos para o déficit. O que é que lhe parece este comentário que fazem ao cenário que foi traçado? Nós não podemos, julgo que seria perigoso e irrealista esquecer que Portugal é um país endividado. É um país também elevado a dívida pública e tem uma elevada dívida externa no seu conjunto. Não é só o Estado, é o conjunto da economia. E um dos riscos associados a esta situação económica internacional é de que a pressão sobre a nossa economia vinda da existência de uma dívida elevada se torne de novo mais forte. E, portanto, eu julgo que aquilo que aconteceu durante a pandemia foi o que tinha que acontecer. Portanto, o déficit cresceu e a dívida também. Apareceram novas medidas económicas com apoio na União Europeia. A União Europeia deu um salto em frente ao endividar-se como um todo para financiar os programas de recuperação e resiliência. Isso são factos novos. Agora, julgo que vamos lá ver, se nós tivéssemos uma projeção orçamental em que a contenção do déficit, ou mesmo a sua redução, fosse feita à custa de um aperto muito forte do lado da despesa, isso teria consequências pesadas do lado da economia, do lado do consumo, do lado das empresas. Não é isso que acontece. A progressão que se faz, que é obviamente ambiciosa e que contém riscos, a previsão que se faz de redução, ainda que não muito profunda, do déficit orçamental e da existência de um chamado déficit, o saldo primário positivo, é feita com o recurso a um bom comportamento da economia, que já vem de 21, muito influenciado pelo 21, com a melhoria das receitas fiscais, apesar da diminuição da carga de alguns impostos, e com a melhoria das contribuições para a Segurança Social, portanto, que são uma parte importante do orçamento. Portanto, a existência de uma economia menos sujeita a pressões externas, que mantenha a credibilidade com efeitos nas suas taxas de juros, interessa a todos, mas interessa particularmente às empresas. Portanto, as empresas, os representantes do setor empresarial têm muitas vezes dizer, bom, aqui não há nada para nós, não há incentivo. Bom, o melhor contributo que uma política pública, económica, financeira, de emprego, pode fazer para a saúde das empresas é apoiar a que elas continuem a trabalhar, continuem com a maior estabilidade possível, evitar que exista uma degradação do nosso potencial produtivo. Isso foi algo que, esse risco, essa ameaça, foi muito forte durante o período da pandemia. E, felizmente, surpreendendo muita gente, a mim, por exemplo, a economia portuguesa resistiu muito melhor do que se previa. Ou seja, nós não tivemos uma destruição muito intensa, como aconteceu, por exemplo, na última crise, dos nossos recursos para, quando viesse a recuperação, pudéssemos voltar a atingir com alguma rapidez, e creio que ainda se mantém o objetivo de, em 2022, atingirmos os níveis económicos de criação de riqueza pré-pandemia. Esse mesmo processo, na última crise, chamada crise das dívidas soberanas, demorou muitíssimos anos, não me recordo bem, 7, 9 anos, qualquer coisa desse género, a recuperarmos os níveis que tínhamos antes da crise das dívidas soberanas. Agora, com algo que foi talvez mais brutal, ainda que com menos fundamentalismo europeu, a recuperação foi muito mais rápida.
E foi muito mais rápida, nomeadamente em matéria de emprego. E o emprego é a sustentação maior da boa saúde de uma economia. Portanto, creio que isso interessa às empresas, interessa às famílias. Creio que essa crítica, compreendo, é um pouco estranho ver do lado das empresas essa preocupação com, com a preocupação sobre o déficit, mas compreendo a posição, mas acho que aquilo que se pretende num orçamento nesta fase é apoiar a recuperação da economia, fazer, tornar os riscos menos agressivos, tanto quanto possível. Agora, estamos a navegar em águas muito turbulentas e, principalmente, as fontes da turbulência não são nem determinadas e muito escassamente controladas por nós. Mesmo a própria União Europeia, que tem mais capacidade de o fazer, está a defrontar uma situação de insegurança grande. Porque os riscos do impacto económico da guerra, os riscos do impacto político e de organização do mundo, chamemos de forma simplificada, são riscos que não irão ser superados nos próximos meses. Há aqui riscos que vieram para ficar durante um tempo que não conseguimos projetar, também depende muito da evolução da guerra. Vamos às pensões. Este orçamento, à semelhança dos anteriores, traz um aumento extraordinário, mas desta vez vai mais longe no universo de beneficiários. Queria perguntar-lhe se acha que seria justo, a partir de agora, ir sempre aos 2,5 IAs na atribuição deste aumento extraordinário. Eu acho que a existência de uma política de aumentos extraordinários não é a melhor solução. Seria rever a fórmula das pensões. Se for necessário, então, em todo caso, tenhamos em atenção o que vai acontecer no final deste ano. Porque com os dados que temos da economia, da inflação, por fora, nós teremos um impacto no aumento das pensões muito superior. Portanto, a fórmula que nós temos é uma fórmula que, com crescimentos económicos que hoje estamos a ter, apesar de eles serem crescimentos económicos de recuperação, garante a subida real das pensões, uma grande percentagem das pensões e a preservação do seu valor nominal para muitas outras. Portanto, creio que seria talvez a altura de utilizarmos de forma eficaz a forma de atualização das pensões. Recordo que ela, se a memória não falha, quando há uma média de 2 anos a crescer acima de 2%, devemos ter uma média de 2 anos acima dos 4%. Há não apenas até os 2 dias, portanto até qualquer coisa como 800 e tal euros, há um crescimento real do valor das pensões, sem aumentos extraordinários, e depois até aos 6 IAs ou 5 IAs, a memória já não é muito perfeita aí, há um valor de atualização também acima das pensões, e depois nas pensões mais elevadas é que há uma estabilidade. Portanto, não creio que o caminho, não creio que a existência de uma fórmula automática de atualização, tendo em conta a economia e a inflação, é um fator de estabilidade. É particularmente útil para os rendimentos de pensões, porque os rendimentos das pensões são diferentes dos rendimentos do trabalho, porque as pensões, na maioria dos pensionistas, elas são o rendimento único ou quase único dos pensionistas e não têm possibilidades de haver progressão. São as atualizações que o Estado faz. Quando se falamos de salários, não estamos a falar de valores definitivos, estamos a falar de valores que, portanto, podem melhorar, como infelizmente em alguns casos podem degradar-se quando uma pessoa perde o emprego e o que alcança é de menor valor. Ora, as pensões, a existência de uma fórmula, que infelizmente, por razões das crises que temos vivido, não tem sido tão utilizada quanto julgo eu deveria ser, é um fator de estabilidade e de previsibilidade também para as despesas do Estado que ajuda à condução das políticas económicas. Ora, se achamos, ou se, quando
Se achar que a fórmula não é adequada, então mais vale, como já aconteceu há meia dúzia de anos, se a memória não falha, o primeiro escalão que tinha maiores, que estava mais defendido, era o escalão até 1,5 IAS, algo como 600 e tal euros, e foi alterada a lei para esticar até os 2 IAS. Portanto, eu acredito que é bom termos estabilidade nas formas de atualização, porque isso retira nomeadamente, algo que é sempre prejudicial, que é uma influência dos ciclos político-económicos. Assim sabemos que estejamos em que fase do ciclo que estivermos, a seguir a eleições ou antes de eleições, o que deve ser o guia, deve ser a forma de cálculo. Agora, ela não é sagrada. Mas chegou a dizer que, tendo em conta que estava a haver aumentos sucessivos extraordinários, que se calhar seria um momento para rever a própria fórmula para que não fossem necessários esses aumentos extraordinários. Ainda é dessa opinião? Estamos numa conjuntura económica muito diferente. E é bom que nós tenhamos cautela. Como eu disse, estamos numa conjuntura económica que, por estarmos num processo de recuperação, ainda não se conhecem os dados da primeira parte deste ano, mas é praticamente certo que vamos ter uma taxa de crescimento do produto. As previsões internacionais apontam para à volta de 4%. Ou um bocadinho menos ou um bocadinho mais. Ora, isso, com o crescimento que houve no ano de 21, foi o primeiro ano de recuperação da grande pancada da pandemia, vai criar um novo contexto do aumento das pensões. Provavelmente não haverá um aumento extraordinário em 2023. Mas não posso... O aumento será extraordinário no sentido de ser mais robusto do que mesmo com os aumentos extraordinários que existiu. No sentido de ser... o aumento vai ser extraordinário do ponto de vista do seu valor, da sua dimensão. Não necessitando para isso, basta fazer algumas contas, quanto é que, com a previsão da inflação, quanto é que serão os aumentos das pensões, não é muito difícil de prever. E vemos que eles são claramente superiores aos aumentos, mesmo com os crescimentos de 10 euros que foram sendo feitos nos últimos anos. Agora, eu sou sempre mais favorável a que, quando há que mudar, que se mude as formas, a não ser em situações muito excepcionais. Mas parece-me razoável que agora tenhamos alguma contenção, no sentido de ver como é que a situação vai evoluir e depois, então, se for necessário, proceder a essa alteração. Por causa da pandemia e da pressão que exerceu sobre a esperança média de vida, a idade da reforma desceu pela primeira vez. Como é que viu essa evolução e que impacto é que antecipa que poderá ter na sustentabilidade da segurança social? Eu creio que o impacto não será, como é que eu vivo, com naturalidade, numa situação que tem tudo menos natural. Ninguém pensou que, quando se formulou uma forma de atualização da idade da reforma relacionado com a esperança de vida, eu recordo que essa proposta foi feita num programa eleitoral do Partido Socialista em 2005 e foi aplicada a partir de 2006, 2007. É hoje aplicada em muitos países europeus. Em vários países europeus introduziram também uma ligação da idade da reforma à esperança de vida. Percebe-se porquê? Porque se eu tenho uma carreira de 40 anos e tenho depois uma pensão durante 20, isso implica um esforço financeiro de determinada natureza. Se tenho 40 anos e depois 25 em média, a situação tem uma alteração óbvia, evidente. Claro que espera-se sempre que a evolução da economia, da produtividade, dos ganhos, compense uma parte desse aumento, mas apenas uma parte. Não creio, penso isso há muitos anos, não encontro razões para mudar de opinião, não creio que uma evolução sustentada da esperança de vida possa ser
enquadrada na sustentabilidade da Segurança Social sem alguma adequação na idade da reforma. Seja reduzindo as reformas antecipadas, seja aumentando a idade legal, seja criando incentivos para que as pessoas fiquem mais tempo no mercado de trabalho. Acho que essa relação é uma relação que estrategicamente não vejo muitas alternativas, se é que existem algumas, a essa relação. Agora, quando isso foi pensado, não se antevia uma situação de redução da da esperança de vida. Muito poucos países viveram situações dessas e normalmente associadas a perturbações profundas da sua sociedade e da sua economia. E de facto foi isso que aconteceu. Uma perturbação profunda. Não creio que uma redução da idade da reforma, que é fruto de uma redução da esperança de vida, ponha em causa a sustentabilidade. Porque ela corresponde a um efeito, infelizmente, Natural. de redução da despesa natural por via ainda que todos acreditamos que de uma forma transitória, porque os níveis de mortalidade associados à pandemia, julgo que já estão praticamente anulados, ou se não estão muito próximo disso, e portanto, se isso acontecer, e se não houver nenhuma outra perturbação, o que vai acontecer é que a esperança de vida vai voltar a crescer. Ainda sobre a sustentabilidade da Segurança Social, na campanha eleitoral, Rui Rio admitiu um sistema misto para a Segurança Social. O que é que acha dessa proposta, dessa hipótese? Acha que poderia ser um caminho? Neste tema da Segurança Social, em que quase toda a gente tem uma opinião, é um dos temas daqueles que, desde as conversas de café até aos colóquios mais ligados à investigação, é muito frequente se discutir. Eu ouço há muitos anos que daqui a 20 anos já não haverá dinheiro para pagar as pensões. Já se passaram esses 20 anos e as pensões são mais altas do que eram e continua a haver dinheiro para isso. E o Estado não tem um déficit, a não ser em situações muito críticas, não tem tido um déficit no seu regime de pensões. A questão do sistema misto já foi muitas vezes falada desde o final do século passado. Raramente foram apresentadas propostas concretas. O PSD fez alguns ensaios, mas mesmo quando esteve no governo não os conseguiu concretizar, com maioria, para o fazer. Isso já não estou a falar apenas da última passagem do PSD e do CDS com o governo Passos Coelho, mas da anterior com o governo de Durão Barroso, estava inscrito no programa, e o que é um facto é que as propostas não saíram do papel. Mesmo no papel, não tive conhecimento que tivessem engordado muita resma de papel com propostas para o sistema misto. Há várias razões que questionam essa transição. Uma tem a ver com, precisamente, o custo dessa transição. Se eu introduzo um sistema misto, estou a dizer que quem está a descontar passa a descontar para o sistema de segurança social apenas uma parte e depois descontará para outro regime individual outra parte. Ora, o que isso provoca é que o dinheiro que é hoje utilizado para pagar as pensões atuais tem o que na gíria se chama um buraco. Ou seja, há uma parte dos rendimentos que hoje, das contribuições, que diminuiria, mais lentamente ou mais rapidamente diminuiria, e num momento qualquer, se fosse uma aposta muito agressiva, era muito rapidamente; se fosse menos agressiva, passado uns anos, haveria um buraco no pagamento das pensões. Como é que se vamos colmatar esse buraco? Em tempos, chegou a ser feita a proposta que fosse emitida dívida pública para suportar essa transição. Ora, emitir nova dívida pública ou mais dívida pública, acho que não há ninguém de bom senso que seja capaz de fazer hoje em Portugal. Depois, creio que aquilo que as famílias, as portuguesas, os portugueses, e não apenas em Portugal, viveram nos últimos 10 anos,
não torna tão atrativo como parecia ser no passado o recurso a sistemas individuais de capitalização. Porque nós vimos quando a crise atingiu a Europa, a crise anterior, não esta, os sistemas privados de pensões viveram dificuldades muito grandes, com riscos de incumprimento em alguns deles. E, portanto, a confiança no mercado de capitais para financiar as pensões é hoje mais frágil e, portanto, vejo que poder-se-á sempre falar, e creio que em todos os processos eleitorais, em todos os momentos, haverá sempre alguém que diz devíamos ter um sistema misto. Agora, mas repare, é inviável a extemporânea? Do meu ponto de vista, mas isso agora já é um ponto de vista que tem muito a ver com aspectos doutrinários, se quiser, não é desejável. Julgo que é mais vantajoso um sistema de solidariedade do que um sistema de individualização da gestão do risco. Julgo que isso é mais adequado para uma sociedade com crescentes níveis de instabilidade. Mas isso é uma posição, se quiser, ideológica, que eu tenho, defendo, e que julgo que é apoiada pela maioria dos portugueses. Quando se pergunta aos portugueses se preferem o Estado ou se preferem os privados a tratar das suas reformas, vai ter uma larga maioria a dizer que, infelizmente, o setor financeiro, que é quem suporta não saiu destas crises com a melhor das imagens. Eu digo infelizmente porque isso é um fator de fragilização da economia da sociedade. Mas, por outro lado, acha que já há as fontes de financiamento suficientes e ter-se-á adequadas para o futuro? Não tenho a certeza disso. Julgo que é preciso, primeiro que tudo, é preciso criar emprego. Em segundo lugar, é que o emprego seja mais compensador, seja mais bem remunerado. E depois, em função das alterações demográficas, das alterações do tipo de trabalho que temos, tem que se admitir a possibilidade de outras fontes de financiamento, sendo que, na minha opinião pessoal, as remunerações sobre o trabalho continuam sempre a ser um fator-chave. Pode-se completar com outras fontes de financiamento. A evolução radical para outras fontes de financiamento, seja impostos, seja o que quer que seja, faz perder a ligação que as pessoas sentem entre eu estou a descontar para a minha reforma. E esse é um fator de muita... Não é por acaso que ele existe há mais de um século. É um fator de segurança e foi até utilizado na história como um fator de coesão nacional. Os países que lançaram esses sistemas, os chamados sistemas bismarckianos, já a história, já correu muita água depois disso, mas foram utilizados como elementos de coesão de uma comunidade, ou até de uma nação. E não é por acaso, porque de facto essa relação, eu estou a fazer um esforço que sei que é um esforço útil para mim, para os meus filhos, para os meus pais. Isso é o que as pessoas entendem, nem sempre da melhor forma, por vezes com algumas fugas pouco compatíveis com essa sustentabilidade, mas tem-se vindo a melhorar muito esse nível. Se nós olharmos para o crescimento económico, para o crescimento das contribuições para a Segurança Social, elas têm crescido sempre mais, sem aumentar as taxas. A taxa social única é a mesma desde os anos 80 ou 70 do século passado, dos anos 80. Portanto, não se mexeu, não se aumentou a carga. E, apesar disso, as contribuições têm crescido, mas porque há um maior cumprimento por parte das famílias e das pessoas e das empresas. E isso quer dizer que o sistema, desse ponto de vista, tem melhores raízes. Agora, será sempre um tema de polémica, um tema de debate. Falamos agora dos salários, até porque estão, de certa forma, ligados à segurança social. O Governo já disse que em 2023 quer que o salário mínimo suba para 750. Acha que o Governo vai ter de voltar a ajudar as empresas, dando-lhes um apoio direto, como tem feito nos últimos 2 anos? Já fez em várias ocasiões. Ao contrário de muitas vozes que por vezes se ouvem, eu creio que alguns apoios às empresas para suportar esse impacto são desejáveis. Pode-se sempre dizer, algumas empresas não precisariam dele, e é verdade.
Só que as medidas de política pública não podem fazer esse tipo de discriminação. E há outros setores, não muitos, mas alguns setores económicos, estou-me a lembrar em escassos segmentos da indústria, mas principalmente na área, por exemplo, dos serviços sociais, na área do comércio, a retalho, em que há de facto dificuldades em sustentar crescimentos significativos do salário mínimo. E nesses casos é mais vantajoso que o Estado possa apoiar do que as empresas entrarem em dificuldades sérias com os custos salariais. Agora, também é verdade que há muitas empresas, e algumas grandes empresas, que têm uma utilização do salário mínimo que não é adequada a uma economia que se quer mais competitiva, mais rica, mais bem qualificada. Portanto, a utilização do salário mínimo em algumas áreas é excessiva e muitas vezes é utilizada como forma de controle da despesa geral. Há empresas que pagam o salário mínimo e depois pagam um mês a mais. Em vez dos 14 meses pagam 15. Isso é uma forma de terem maior flexibilidade que nem sempre é adequada. Agora, não me choca nada que haja, como em muitos outros países, há mecanismos em momentos de recuperação do salário mínimo. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer, com pequenos hiatos, desde 2006 principalmente, é elevar o valor do salário mínimo. Ao contrário do que muita gente diz, em muitas áreas da nossa economia isso não está a provocar um estreitamento dos leques salariais. Sim, noutros setores está. E é por isso que se tem dito que temos que olhar para os salários, todos, principalmente para os salários médios e para os salários médios altos também, porque é um fator de enfraquecimento da capacidade de gestão das empresas e da capacidade competitiva se os salários forem esmagados todos, forem entalados todos num... Agora, isso não está a acontecer durante o último ciclo de crescimento dos salários, isso não aconteceu em muitos setores. O salário médio também cresceu de forma significativa. E se há vários indicadores, os relatórios trimestrais sobre o aumento do salário mínimo mostram bem como depois do impacto, quando há um aumento, esse impacto vai se esbatendo ao longo do ano. Porquê? Porque os outros salários vão subindo, vão se aproximando. Agora, isso não acontece em todos os setores económicos. Obrigada pela sua disponibilidade por falar connosco. Acompanhe este e outros temas em JETV e no jornaleconómico.pt. Até à próxima.